Falamos aqui de conexão, de construir autoridade, porque, por exemplo, a pessoa vai comprar vendo que você é relevante, tem conhecimento e autoridade naquilo que faz. Como construir essa autoridade? E essa pergunta é muito boa, porque tanto o Yezer quanto a Duda são pessoas muito novas. Vocês têm quantos anos? 23 e 25. E é Meu difícil para o jovem aparecer como autoridade. Há um motivo pelo qual eu uso barba, além de ficar extremamente sexy, né? É que eu fico com cara de mais velho, pô. Isso me ajuda, me dá mais autoridade. A hora que tiver um pelo branco na barba, eu vou viver de render 5 mil reais. 5 mil reais, Tá só pô. esperando. Então, como fazer isso? Como construir autoridade? O que muitas pessoas falam é que você vai se tornar uma autoridade. E realmente é o que vai acontecer, mas para você se tornar uma autoridade, você precisa começar sendo uma autoridade, se posicionando como uma. Óbvio que as pessoas ainda não te veem como uma, mas se você se posiciona como uma, é só um espaço de tempo para as pessoas começarem a ver isso. Então, por exemplo, eu comecei novo, né? Eu tinha mais ou menos uns 21 ali, quando eu criei esse meu perfil. E, cara, não tem como você, com 21 anos, tendo passado o que eu passei, né? Se posicionar diferente. Eu era uma criança, curtia jogar videogame, falava as palavras tudo errado, não sabia juntar as palavras da melhor forma possível, falava um monte de palavra no diminutivo, tinha muito vício de linguagem, falava muito palavrão. E isso tá extremamente desacordo com a audiência que eu criei e para quem eu vendo hoje. Então, assim, o que eu precisei fazer? Eu precisei cada vez aparecer menos. Por quê? Porque cada vez que eu aparecia menos, as pessoas elas desenhavam algo na cabeça delas que não necessariamente era o que eu tava passando ali naquele momento. Então, por exemplo, eu gostava muito de Muito jogar bom. videogame. Precisava mostrar isso? Não. Por quê? Porque não vai de acordo. A minha audiência é o Tirava da dobro. autoridade. E tem coisas que tiram a autoridade das Total. pessoas. Ou te dão, ou te tiram. Pra onde você vai? Com quem você anda? Isso te dá autoridade ou te tira. É simples assim. Você tem que olhar pra sua linha editorial e ver. As coisas fecham. A soma ou a subtração tem um resultado. Então eu comecei a tirar coisas dos meus stories, né? Comecei a aparecer menos. Aparecer mais em texto, porque era mais fácil. Eu passava mais autoridade, né? Você construía melhor assim, no teu caso. Sim, com certeza, total. Porque imagina, eu falava tudo em diminutivo, falava palavrão e por aí vai. E aí, que mais? Cara, uma boa criação de conteúdo atrelada a isso. E você precisa entender isso. Você só vai ter relevância quando você começar a ajudar as pessoas de forma genuína. Olha para todos os grandes players. Eles ajudam as pessoas de forma genuína, sem cobrar nada. Se você olhar no meu perfil, se você olhar ele do começo ao fim, você não precisa de um curso. Só que ali tá tudo zoneado. Você precisa ter a disciplina de encontrar as coisas e juntar o quebra-cabeça. Talvez você demore tempo. Por que as pessoas vão comprar? Porque elas querem encurtar esse tempo, certo? Mas tá tudo nas redes sociais e não tenho nenhum problema em falar isso. Tudo que você precisa para crescer na internet, ganhar mais dinheiro, tá lá. Prova disso. Eu comecei e não tinha nada de nenhum curso desse. Por que eu dei certo? Porque todas as respostas estão dentro das redes sociais. Inclusive, principalmente, dentro do seu próprio Instagram. Que muitas vezes você não tenha nem a coragem, a capacidade de analisar suas métricas. É que no mundo dos negócios é que nem a conta bancária. As pessoas, elas não entram, né, na conta bancária porque elas têm medo de ver quanto que vai dar o cartão ou quanto que tem ali, se tá Absurdo, mas é negativo. real. E é a mesma coisa no Instagram. Prefere A fingir pessoa que não não vê. olha as próprias métricas, não olha os próprios insights, não sabe o que funciona. Não tem a capacidade de olhar de forma fria, calculista ali e entender quais são os tipos de postagem que mais estão funcionando. Não que você tenha que fazer só o que está funcionando. Você também precisa fazer coisas que não tem tanto engajamento assim. Mas esse é o primeiro passo. Olhar para suas próprias redes sociais. Eu acredito muito no poder do posicionamento de imagem também, falando de como você se apresenta para o mundo, assim, além dessa questão do conteúdo, né, e tudo mais. Eu virei algumas chaves com relação a isso, porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu estava ali no final da faculdade de Direito, né, estava ali em 2018, e eu me colocava muito numa posição de, estagiáriazinha, sabe? Menininha. Eu tô aprendendo e tal. Eu tinha até um pouco de receio de me colocar. Se você olhar os primeiros stories, por exemplo, que eu gravava, parecia que eu tava pedindo desculpa pra falar. Eu Sabe também. quando você fica assim, dá uma Bruno tá licencinha aqui, será que eu posso falar com
vocês e tal. Então, eu pedi praticamente desculpa pra falar. E isso influencia muito na forma Você como as começava pessoas os te stories com enxergam. desculpa qualquer coisa, mais ou menos Gente, assim. desculpa qualquer coisa, mas eu quero falar que. Exato, exatamente. Então você não coloca todo o potencial na sua voz, no tom de voz, por exemplo. Fala muito baixinho, muito acuado. Tá sempre. Ai, gente, eu tô. Nossa, sabe? Sempre dando uma desculpa para aquilo que você tá querendo falar. Você nunca se posiciona de fato. Eu acredito Total. nisso, é isso que eu. Você não tem confiança no seu produto. Então, tem gente que é Isso é o incrível. principal, né? A pessoa vira e fala assim: Ô, fulano, eu quero te contratar. Você fala: Oi, tudo bem? Ó, é o seguinte, o preço do meu produto é esse, por causa disso, disso. Mas a gente pode conversar sobre um desconto, se você quiser. Ah, você já vai falar pra pessoa o preço, justificando o preço e dando desconto. Então a pessoa já olha e fala: Nossa, então esse produto não vale o que ela tá falando, se ela já tá falando comigo dessa forma. Então eu acredito muito em questão de posicionamento de imagem, da forma como você se mostra. Isso não significa que você precisa criar um personagem para se vender, mas é basicamente você escolher aquilo que você quer mostrar. É como o Yezer falou. Você fala assim: será que isso aqui tem necessidade, né, de eu mostrar? Será que isso aqui faz sentido? Isso aqui não faz sentido? Até mesmo as músicas que você usa nos seus stories, elas impactam muito, 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 muito essa questão do marketing sensorial, né? Músicas, as palavras que você usa, a forma como você se apresenta, você se veste, o corte de cabelo. Depois que eu cortei meu cabelo, eu comecei a me sentir muito mais confiante na hora de falar com as pessoas. Então, a gente não. Aí, a Malu também. Malu cortou o cabelo curto, ganhou um 0 a mais na conta na hora. Nossa. Mas Ó, é o do Bruno verdade. tá curtinho, ó, se você reparar. Verdade, hein? Olha aí. Mas mulher faz diferença. Você tá falando tudo isso aí e. Eu odeio ficar falando só de mim, mas a minha história Eu da minha. gosto de falar bastante de mim, mas continue, por favor. A história da minha vida está documentada no Instagram e essa evolução está documentada lá. Então, se você quiser ver, eu acredito totalmente que a imagem ela transmite uma mensagem, quer você queira ou não. Um sentimento. Tudo né? que você coloca ali vai transmitir uma mensagem, quer você queira ou não. Eu falava de forma errada, né? E muita gente pergunta lá no Instagram: Malu, como você melhorou a forma como você fala? Eu me importei, apenas isso. Eu observei como. Eu sabia falar certo. Eu comia os S's e os R's porque eu queria, porque era mais fácil. Ah, porque sim. Entendeu? E no final das contas era só eu me importar um pouquinho mais, fazer um vídeo a mais, refazer o vídeo a mais. O Bruno sempre fez isso do meu lado e eu não fazia, por preguiça. Eu falo que a gente sempre tem que fazer. Eu sempre sugiro isso pra todo mundo que me pergunta sobre essa questão de posicionamento. Por exemplo, nessa época, eu tinha cabelo longo e tudo, era muito menininha, eu usava rosinha, claro, no meu feed, assim e tal. E aí, eu lembro que nessa época eu fiz uma pesquisa no meu Instagram. Eu coloquei lá uma caixinha de pergunta, falando assim: como você me descreveria pra alguém que não me conhece? Né? Adjetivos que você usaria pra me descrever. Eu já fiz isso E também. daí tinha fofinha, lindinha, ai, você é muito acessível. Meiga. E aí eu ficava: meu Deus do céu, tipo, as pessoas me viam dessa forma. Quem vai mas, ai, que comprar o curso da fofa. fofinha? E aí eu falei: nossa, isso aqui não tá casando com o que eu tô querendo construir. E fui começando a trabalhar mais essa questão daquilo que eu queria passar pras pessoas. E sempre, de 3 em 3 meses, eu sempre faço esse teste no meu Instagram pra ver se a minha imagem tá alinhada com aquilo que eu tô querendo passar. E aí, pensando em você construir isso pro seu produto, já que a gente tá falando de lançamento e de ganhar dinheiro, eu acho que o mais legal e o mais fácil de fazer é pensar: se eu fosse comprar este produto de uma outra pessoa, como eu gostaria que a pessoa que me vendeu fosse? Como eu acreditaria nela? E aí bom, você amor. pensa nisso e aí você reproduz em você. Nossa, teve uma coisa que eu vi num curso também que foi maravilhoso, que foi assim: primeiro peça para que as pessoas te falem, te definam em uma palavra só. Aí beleza, aí você vai ver, tá de acordo? Massa, se tiver de acordo, ok. Se não tiver de acordo, você vai ter que mudar realmente. Um passo que até mesmo a Duda fez. Mas se tiver de acordo, uma boa estratégia para você melhorar isso é ir no Google e pesquisar filmes de personagens que tenham aquelas mesmas características. Massa. Pra você ver como maximizar isso nas redes sociais, Porque é uma todo novela. personagem A gente tá também entrando é num papo- maximizado. Exatamente. A gente tá entrando num papo aqui de arquétipos, É, no de final das arquétipo. contas. A gente Melhor quer fazer sacada um- boa pra um- pra Não, arquétipo, cara, eu vai. achei genial Irado. isso. Eu A falei, gente quer fazer um "Caraca, podcast que foda." sobre Se isso. você for ver, por exemplo, as minhas fotos na Finclass, que a gente usou no Clube do Livro também, é sentado numa poltrona, é tentando passar o arquétipo do governante, arquétipo do sábio.
A gente vai fazer um podcast. Se você quiser um podcast sobre arquétipos, Deixa um escreve aqui comentário, nos peça pra gente que comentários. nós faremos um exclusivo sobre isso. E Aproveitando, isso muda, peraí. inclusive, de rede pra rede, porque no OnlyFans é puro arquétipo da amante. Aí já mudou. Então depende do que você quer vender. Mas o fato é que é difícil um cara com arquétipo de O bobo da Perino, ele corte. quer muito fazer um OnlyFans, porque ele Ele fala quer, isso ele desde as sempre vezes que fala. eu vim aqui, cara. Eu não deixo, né? Vocês querem um Faz, OnlyFans? Perine, Deixa faz. nos comentários também, pra gente ver se tem demanda. Aí o Juvenal já vai vender já 15 mil vendas o OnlyFans aí. Negativos, Bônus tá? do Viver de Vetado. Renda. Eu tava vendo esses dias uma notícia da MC Mirella, que ela faz 400 mil por mês no OnlyFans. É um dos maiores do Brasil. Então tem mercado.